Muito bem, vamos falar sobre uma questão importante, também importante, né? Que é a questão dos instaladores, tá? Ou do instalador da aplicação, né? Eu mencionei instaladores porque eu vou mostrar para você duas formas de fazer o seu instalador. Uma delas é com um instalador próprio, nós vamos desenvolver o nosso próprio instalador, e a outra é utilizando uma ferramenta, no caso aqui, o Ino Setup, tá? Então nessa pasta instalador eu já tenho aqui o projeto do instalador, e tenho também outras pastas aqui que serão utilizadas pelos instaladores. No caso, essa pasta cliente, ela contém os arquivos da máquina do terminal de caixa. Nós temos aqui então os dois executáveis, o PAF e o balcão. Temos os arquivos inis, temos as DLLs e os arquivos TXT de conexão. E temos as pastas das imagens, né? Temos uma pasta Firebird com a instalação do banco Firebird. Temos uma pasta MySQL com a instalação do banco MySQL e alguns scripts. E temos uma pasta servidor, seria aqui a máquina do servidor, imaginando uma empresa com dois computadores. A máquina cliente é aquela onde está o PAF, a máquina servidor é aquela onde está o servidor de banco de dados e a mini retaguarda, tá certo? Aqui na pasta banco nós temos o mini FDB. Muito bem. Então, nesse instalador que nós mesmos vamos criar, nós vamos trabalhar com MySQL. No instalador do Ino Setup, nós vamos trabalhar com o Firebird para nós vermos aí a dinâmica com os dois bancos de dados, tá? Então, eu vou abrir esse projeto do instalador. Aqui está. Eu não primei pela aparência do instalador, ok? Então, a aparência você trabalha nela. Primei pela funcionalidade, tá? Então, nós temos aqui um objeto Directory Listbox, chamei ele de diretórios, ele lista os diretórios para mim. Aqui tem um objeto File Listbox, ele lista os arquivos vinculados a esses diretórios, ao diretório que está selecionado aqui, tá? Tem um botão Instala Servidor, um botão Script do servidor, um botão Instala Cliente, um botão Script para o cliente. No botão Instala Servidor, eu tenho aqui um painel mensagens, onde eu jogo o caption iniciando a instalação. Esse painel mensagens é esse painel aqui de baixo. Depois eu peço para ele parar por um segundo. Tá? Já jogo então a mensagem criando as pastas do sistema. Para por um segundo, só para mostrar essa mensagem aí para o usuário. Daí eu chamo o método criar pasta servidor. O método criar pasta servidor, ele vai criar a pasta T2TI e vai criar a pasta retaguarda dentro de T2TI. Para isso ele testa se o diretório já existe, senão ele cria o diretório chamando o Force Directories, tá? Muito bem. Depois que eu crio as pastas do servidor, eu começo a copiar os arquivos para o sistema. Para isso eu seto a variável dir como C2.T2TI retaguarda. O dir, assim como origem e destino, são variáveis globais do tipo string. Depois que eu setei então a variável dir, eu chamo o método copiar arquivos servidor. O método copiar arquivo servidor, o que é que ele vai fazer? Ele vai setar a variável origem, pegando aí o caminho da aplicação. Que aplicação? O caminho do instalador, tá? O caminho do instalador no momento é esse aqui, ó. Daí ele completa o caminho do instalador com a pasta servidor. Então, origem vai ser essa pasta aqui. Tranquilo? Daí ele seta a propriedade directory de diretórios, que é esse componente, como origem. O que vai acontecer então? É como se eu clicasse aqui na pasta servidor. Quando eu clico na pasta servidor, ele me mostra aqui do lado os arquivos da pasta servidor, tá? Que são esses arquivos aí. Nesse momento, eu seleciono todos os arquivos. Arquivos é esse componente aqui. Daí, eu vou fazer um laço em cima desses arquivos aqui, ó, dos itens desses arquivos, tá? E copio, né, todos esses arquivos para o destino. E quem é o destino? O destino é o que está setado no meu diretório, né? Antes de eu chamar o copia arquivo servidor, eu setei o destino como C2.T2TI retaguarda, ok?
Perfeito. Depois disso tudo, eu copio a lib.mysql DLL, que está na pasta servidor, para a pasta system32 do Windows, tá? Feito isso, eu chamo o instalador do MySQL, né? Então eu vou aqui setar a variável origem como o path da aplicação mais MySQL mais setup MSI. Então o path da aplicação MySQL setup MSI, eu tenho que chamar essa aplicação aí. Para eu chamar essa aplicação, eu vou usar o shell execute. Para usar o shell execute, eu utilizo a Unity Shell API, ok? Com o shell execute, eu passo então esses parâmetros, né? Os parâmetros estão explicados aqui do lado. Aqui o origem, né? Então chamei o instalador do MySQL com esse MSI aí, tá? Depois, sistema instalado. Instalei o servidor, eu vou então gerar o script do servidor. Para isso, com o shell execute, eu chamo o command, né? O cmd, passando um /c como parâmetro, né? Veja que os parâmetros eu estou carregando aqui, ó, tá? Chamo a aplicação MySQL, tá? Eu já mando um MySQL aqui, ó. O mesmo MySQL que eu estou instalando, eu já peguei ele da pasta bin e já deixei aqui porque eu quero usar esse MySQL para carregar o meu script, né? Que vai ser o script mini SQL, esse script aqui, tá? O que é que tem nesse script aí? Ele vai criar o banco de dados, né? Vai criar todas as tabelas do banco. Tranquilo? Muito bem. Essa é a instalação do servidor. Eu carrego então os dados, ou crio o banco de dados do servidor depois da instalação. Daí eu tenho um to-do aqui que vai servir como exercício para você, que é carregar os dados do banco já na instalação. Os dados que são necessários já para funcionar, né? Que seria o que? O cadastro do banco, o cadastro do CFLP, tá? Os turnos poderia ser, aqueles dados ali você já pode deixar carregado. Ok? Isso fica como exercício para você. Tranquilo. Agora, instalando o cliente, como é que a gente faz? Manda a mensagem iniciando a instalação, crio a pasta do cliente. Quais são as pastas? T2TI, T2TI PAF, imagem layout, imagem marketing, imagem produtos, imagem splash e a pasta script. Depois que eu crio as pastas, eu seto o diretório como T2TI PAF e copio os arquivos do cliente. Quais são os arquivos do cliente? São os arquivos que estão na pasta cliente, na pasta imagem layout, na pasta imagem marketing, na pasta imagem produtos, na pasta imagem splash. Tá? Depois que eu copio todos os arquivos do cliente, eu digo que o sistema está instalado. Depois disso eu tenho o script. Mesmo esquema, chamo o cmd, passando esses parâmetros aqui, só que agora eu carrego o path SQL, né? O path SQL ele vai gerar o banco de dados do PAF. Perfeito? Muito bem. Nós vamos então testar esse instalador, né? Só que eu vou testar numa máquina que não tem Delphi, não tem PAF, não tem nada, tá? Vai ser uma máquina virtual limpa, tá? Então eu vou fechar essa máquina virtual aqui, tá? Vou abrir uma outra máquina virtual só com o Delphi mesmo, para nós testarmos este instalador. Então já estou aqui com a nova máquina aberta, veja que eu tenho aqui a pasta instalador. Vou renomear a pasta instalador como D, a gente fazer de conta que é um DVD, por exemplo, tá? Um CD de instalação. Então o usuário colocou lá o CD, né? A gente poderia ter aqui um arquivo para já executar o instalador. Então executou o instalador, que nós temos a instalação do servidor, iniciando a instalação, criando as pastas do sistema, copiando arquivos, chamando o instalador do MySQL, tá? Daí é só next, 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 é a instalação do próprio MySQL, né? Eu não vou instalar de novo o MySQL aqui, porque ele já está instalado, ok? Se nós observarmos aqui agora, no C2 pontos, nós vamos ter a pasta T2TI, né, com a retaguarda, tranquilo? MySQL instalado e tudo mais, né?
No entanto, né, se nós abrirmos aqui o SQLOG, nós vamos observar que nós não temos o banco da Mini ainda, tá? Deixa eu apagar essa pasta aqui, pra gente fazer de novo, né? Apaguei a pasta T2TI, vou instalar o servidor de novo. Então, criando as pastas do sistema, copiando arquivos, chamando o instalador do MySQL, que eu vou cancelar porque ele já está instalado. Sistema instalado. Olha lá a pasta T2TI de novo, com a retaguarda e a mini retaguarda ali, ok? Bom, agora eu vou chamar o script. Tá? Script executado. Mas parece que ele não criou o nosso banco não. Vamos abrir aqui o nosso instalador. MySQL. Servidor no caso. Tá, ele deveria ter chamado aí. Aqui, ó. Ele deveria ter chamado esse MySQL, né, e executado esse mini SQL aqui, né, de acordo com o comando que nós vimos, tá? Podemos até abrir de novo aqui o instalador.pass. Nessa máquina eu não tenho Delphi. Vamos ver o que foi que aconteceu, né? Botou o script do servidor, ó. Então ele vai pegar aí o caminho da aplicação, que no caso é D dois pontos, é D, né? Só D. Nós renomeamos ali. Vai entrar na pasta MySQL, vai chamar o MySQL passando os dados, tá? E vai executar o mini SQL. Você vê que ele chama ali, olha, o MySQL, mas ele está chamando muito rápido, né? Então, por conta disso, o banco não está sendo criado, tá? Vou fazer um teste aqui, eu já vou criar o banco mini. Vou deixar sem tabelas. Daí eu vou executar de novo esse script. Ele não executou, não realizou a operação. Será que esse script ele está funcional mesmo? Vamos dropar aqui o banco de dados. Vamos abrir esse script, copiar. Vou colar aqui. Vou executar todas as queries. O script está funcional, né? Criou todas as tabelas, mas elas estão sem dados. Então o script está funcionando. O problema está sendo na chamada aqui do botão script, tá? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Então vamos tentar descobrir o que é, né? Vou fechar novamente essa máquina aqui e vou abrir a máquina onde tem o Delphi, tá? Muito bem. Aqui de volta a minha máquina com o Delphi. Eu vou apagar o banco de dados da Mini. Pronto. Vou abrir aqui o instalador, script, colocar aqui um breakpoint em parâmetros, pressionar F9. Então, vamos ver o que está aparecendo aqui em parâmetros para mim. Aí, ó, eu devo chamar então o MySQL, né, que está dentro de instalador. Eu vou abrir aqui o CMD. Tá, deixa eu fazer o seguinte, vou continuar a execução disso daqui para ver se nessa máquina vai funcionar. Nada, né? Então tá. Vou chamar de novo o script. Vou
Agora vamos pegar esses parâmetros aí. Aqui eu vou entrar nesse caminho, ó. Ctrl C, Ctrl V, pronto. Nesse caminho, que é o caminho do instalador, eu tenho aqui um MySQL, tá? Então eu vou executar agora esse comando aqui, MySQL root, chamando ali o MinSQL. Colar. Então veja, olha, MySQL, usuário root, passando a senha, localhost, qual é o arquivo que eu vou carregar, o que está em desenvolvimento, instalador, MySQL, MinSQL. Aí o erro é esse, olha, o sistema não pôde encontrar o arquivo especificado, né? Então, Documents and Sets, Age, Desktop. Documents and Settings, Age, Desktop. Desenvolvimento. Instalador. MySQL. MinSQL. Tá aí ele. Chamar só o MySQL aqui. Tranquilo, ele deu acesso negado porque eu não passei a senha, né? Aqui ele já está executando normal, tá? Ok, mostrando todos os meus bancos de dados. Vou sair. Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse instalador. Deve estar acontecendo o seguinte. Problema deve estar ocorrendo por causa dessas pastas que tem espaços aqui, tá? Mas aí para nós não perdermos tempo com isso aí, para testar mesmo se é isso aí, vamos pegar esse instalador e vamos copiar para o C. Provavelmente é isso, tá? CMD trabalhando com espaços ali, a gente tem que fazer um tratamento. Vou fechar esse outro instalador aqui, que está carregado no Delphi. Demorou um pouquinho mais, né? Vamos aqui. E aí está, ó, tá? O problema é exatamente aquele caminho. Eu vou até colocar um outro to-do aqui no instalador. To-do de exercício. Tá? Você já vai saber, né? Por que isso tudo está aí. E você vai tentar descobrir como fazer para que o instalador funcione aí com esse caminho, tá? Então beleza, eu vou fechar de novo essa máquina, vou voltar para aquela para a gente criar o banco lá naquela máquina de testes, tá? Estamos então de volta na nossa máquina aqui. Então esse D não vai poder ficar aqui, ó, porque o caminho está cheio de espaço, o nome é longo, né? Então o Command não vai gostar muito disso daí não. Nós vamos recortar essa pasta e vamos colar aqui no C. Daqui nós vamos executar
o nosso instalador. Nossa pasta T2TI já foi feita, né? Já instalamos aqui o nosso sistema. O que eu vou fazer agora? Cadê o instalador? Tá aqui. É executar o script. Antes de executar o script, deixa eu abrir o SQL-Log. O banco mini não está aqui. Então, script. Ali ele demorou um pouquinho. Pronto. Tá aí o nosso banco de dados, tá? Se eu abrir agora aqui a minha mini retaguarda, será que eu vou conseguir logar? Provavelmente não, né? Erro no login. E por que esse erro no login? Porque eu vou precisar aqui dos dados do usuário para logar, ok? Preciso do papel, preciso do colaborador, né? Colaborador, preciso do cargo, do departamento e da pessoa. Então já tem que ter alguns dados aqui cadastrados para eu poder logar, tá? Situação pessoa. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui rapidamente, né? Albert, cadê o meu colaborador? Aqui, cargo e departamento, né? Então, cargo, departamento, onde é que tá a tabela departamento? Acho que fica a tabela setor, isso mesmo, aqui, ó. Pronto, agora vamos no nosso colaborador. Tá aí o nosso colaborador. Cadê o usuário? Preciso do papel só, né? Papel. Papel é 1, então o usuário cujo papel 1, colaborador é 1, o login vai ser 1, a senha também vai ser 1. Erro no login. Então a gente tem que ver o que é esse erro de login aí. Vamos colocar aqui uma data de cadastro e o nível de autorização desse usuário. Pronto, agora sim. Será que eu já consegui inserir um banco? Deu um erro porque esse executável da mini retaguarda não está com aquela correção que eu fiz do MySQL. Tá? Então não deu um erro, né? Mas ele não entrou nem no Firebird F MySQL. A gente já viu isso na aula da mini retaguarda. É por isso que eu não consegui cadastrar o banco, mas está aí. A nossa mini retaguarda ela já está instalada no caso aí da máquina do servidor, né? Como é que eu faço na máquina cliente? Mesmo esquema, vou deixar isso aqui aberto, para nós vermos que não tem o banco do PAF aí. Tá, então no meu instalador, instalo o cliente, ele cria as pastas do sistema, copia os arquivos, sistema instalado. No cliente não precisa instalar. Aliás, no cliente eu preciso instalar, né, o banco de dados, mas aqui nessa instalação eu não fiz a instalação do MySQL no cliente. Como já está lá no servidor, você pega como base e chama também a instalação do cliente para o servidor. Então no T2T eu criei a pasta PAF, né? Dentro da pasta PAF nós temos o PAF SF e temos o balcão. Nós ainda não criamos o banco, então ao chamar aqui o script, ele vai criar o banco T2T e PAF SF. O banco não está populado, tá? Então não tem como eu fazer um teste aqui, por exemplo, no balcão, né? Se bem que o balcão sim, porque o balcão ele acessa os dados lá da mini retaguarda, tá? Então ele está funcionando sem problemas. Agora no PAF eu não vou conseguir, né? Até porque eu não configurei ainda, não configurei nada, não abri o configurador, né? Não configurei o caminho das imagens de layout, tá?
Isso não está gravado ainda no banco de dados, ele já deu aquela pala ali, aquele problema, né? Porque ele tenta pegar os dados do SF configuração e não tem nada no SF configuração. Então não tem como, né? Seria até interessante impedir que esses erros aparecessem, que o balcão fosse executado se essas tabelas elas não tivessem persistidas. Ou então, na instalação, você já persiste alguma coisa ou força o usuário a configurar alguma coisa para que esses erros aí eles não aconteçam, tá? Então é isso, né? Esse instalador aqui é um instalador bem simples, mas é um instalador onde você tem o poder de fazer o que quiser, tá? É um instalador desenvolvido pelo próprio usuário, ok? É evidente que aqui eu deixei essas opções nesses botões, né? Não está muito claro para um usuário como é que vai ser essa instalação. Isso cabe a você melhorar, ok? Aqui eu mostrei o caminho das pedras, para fazer um instalador dessa forma. Daí você vai melhorar, vai adaptar esse instalador à sua necessidade, às necessidades dos seus usuários, ok?